Eu me chamo Felipe Miquelon, desenvolvimento de mercado da BASF, e estamos iniciando aí o terceiro episódio da websérie sobre doenças do trigo. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre doenças da espiga, né, nessa cultura que é tão importante aqui para o nosso sul do Brasil, né, e são doenças que impactam muito na nossa produtividade. Para conversar comigo um pouco sobre esse assunto, a gente convidou então o Dr. Carlos Pisolotto, que é pesquisador da CCGL, e a gente vai discutir um pouco então toda essa problemática. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, pessoal. É um prazer poder estar aqui hoje falando com o Felipe, um amigo de longa data. Um agradecimento especial à BASF pelo convite, para a gente poder estar falando um pouco sobre o manejo de doenças da cultura do trigo, especialmente as doenças de espiga. E a pergunta do Felipe vem em encontro da questão da dificuldade que a gente tem de manejar doenças de trigo, né? E o clima por si só, ele é um empecilho, né? Principalmente quando a gente olha aqui para o Rio Grande do Sul, né? Brasil, um país tropical, né? Em países de clima tropical, você tem alguns empecilhos para o trigo, né? E não falo especificamente para o desenvolvimento da cultura, né? Aqui na região norte do estado, Passo Fundo, Vacaria, né? Regiões de altas produtividades, mas quando a gente fala de doenças, porque a gente tem períodos prolongados de umidade, né? Volumes de chuva significativos, né? Principalmente quando nós olhamos os meses de setembro, outubro, são os meses mais chuvosos, né? E principalmente quando nós temos anos caracterizados pelo fenômeno do El Niño, com chuvas acima da média, na região sul do Brasil, né, nós tínhamos aí uma pressão maior de Gibberella, né? Então, Gibberella ganhou o status de principal doença na cultura do trigo, né, principalmente, né, aqui no Brasil, né, no nosso cenário de clima tropical. A Gibberella já é uma velha conhecida nossa aqui do sul, né? Uma doença que por vezes a gente não falava tanto, né, e deixava passar aqui no sul, mas com o trigo mais presente no cerrado e agora com principalmente as últimas duas safras com o ambiente um pouquinho mais quente, né, no inverno, a gente teve a presença do Bruzone também aqui na nossa cultura. Qual o tamanho do impacto aí dessa doença também, né, na cultura do trigo? A Bruzone é uma doença que vamos chamar assim, pouco conhecida, né, do nosso cenário. Eu gosto de discutir bastante o tema, foi o tópico da minha tese de doutorado, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né, a pesquisa sobre Bruzone do trigo, né. Então, esse fungo, né, ele tem vamos chamar assim, uma peculiaridade quanto à temperatura, né, exigência de temperatura quando comparado a Fusarium, né, nós temos aí uma temperatura média para Bruzone um pouco maior, em torno de 23, 27 graus Celsius, né. Então, é muito comum, principalmente se a gente pegar regiões do Rio Grande do Sul, como Missões, região noroeste, né, onde as temperaturas médias elas são mais altas, né, durante o período de inverno, né, é uma condição de clima que, aliado ao período de umidades elevadas, né, volumes de chuva, no período de espigamento, você tem uma condição maior para a ocorrência dessa doença, né. Claro que quando a gente olha para a questão de janela de semeadura, semeaduras mais do cedo sofrem menos, né, porque o período de espigamento ele não coincide com temperaturas tão altas, né, que lá vamos colocar assim, principalmente ali a partir de outubro, que a temperatura começa a subir novamente, né? Questão toda da sanidade de semente, né? O fungo fica presente na semente também, né? Pediculária. Outro ponto, a questão do azevém, áreas com azevém é uma importante fonte de inóculo, né? Para manter esse patógeno ativo, principalmente durante o ano todo, né? A gente tem essa perenização do azevém, né? Então, é uma doença importante, né? E a gente precisa discutir muitas vezes a questão de manejo. Por que eu falo discutir a questão de manejo? Principalmente quando a gente olha para posicionamento dos fungicidas, né? A gente sabe que o Gibberella é uma doença que ocorre no florescimento, né? Tem o seu pico máximo aí, vamos colocar na extrusão das anteras, né? Mas Bruzone está muito mais relacionado ao quê? Proteção da RAX, né? A penetração do patógeno da RAX. Então o momento de aplicação também muda um pouco, né? Esse é um ponto importante, né? São doenças que elas impactam na espiga, né? Por vezes tem uma presença maior em uma safra ou outra, mas a gente precisa estar ligado nas duas, principalmente porque o momento de controle é diferente, né? Então, vai trabalhar, né, com um controle de Bruzone num cenário, né, da Gibberella em outro cenário, mas é importante salientar que ambas causam perdas, né? E talvez aqui seja o principal problema, né, quando a gente olha, tem a perda de produtividade, mas quando a gente fala principalmente da Gibberella, a gente tem perda de qualidade, né, de grãos. Então, qual que é o tamanho desse impacto aí, né, na cultura do trigo em perdas hoje? Certo.
Quando a gente olha principalmente para a questão da Gibberella, né, a gente pode pegar a literatura como base, né, tem relatos de perdas de até 50%, por exemplo, tá, registrado na literatura. Mas um ponto importante é o que você bem comentou também, que é a questão da segurança alimentar, né, quando entra na questão das micotoxinas, principalmente quando nós falamos do DON, né, o deoxinivalenol, o desoxinivalenol, né, como queiram chamar, e essa é uma micotoxina importante porque está relacionado principalmente à saúde humana e animal, né? É conhecida como vomitoxina, né? Uma toxina aí que vai induzir a ocorrência de vômito em animais quando se alimentam aí desses derivados de trigo, rações, né? E também há prejuízos significativos, aí, de acordo com a literatura, também na saúde humana, né? Então, dentro desse cenário, o controle da Gibberella, né, também reflete no menor nível de micotoxina. Se a gente for olhar, principalmente aí via a regulamentação da Anvisa, né, o último, vamos colocar assim, a última atualização que se teve, né, em 2021, os níveis de micotoxina para o Brasil tiveram um reajuste, né? Então, quando nós olhamos para trigo, né, grão para processamento, você tem 2.000 ppb, né, partes por bilhão. E quando você olha para farinha branca, por exemplo, 1.000 ppb, né? Então você tem limites para poder trabalhar. Se pegar países como Estados Unidos, Canadá, também a União Europeia, você tem um limite também que é extremamente restritivo, né? Que fica em torno de 1.000 ppb também, tá? E quando nós olhamos principalmente para esse controle inicial, né? O fungicida é uma estratégia, sim, né? Mas a gente precisa olhar para a questão da genética, né? E quando a gente olha para a questão da genética, está o nosso principal problema. Porque nós temos, por exemplo, alguns cultivares aqui no Rio Grande do Sul, que são muito plantados. Exemplo, podemos falar feroz, né, o RS feroz, principalmente quando a gente fala do Tebio trunfo, né? Esses materiais são materiais que têm uma boa genética, né? Mas até mesmo no nosso cenário, quando nós pegamos invernos muito chuvosos, períodos mais úmidos pela frente, né, uma maior frequência de chuvas, isso faz com que esses materiais também não tenham uma boa performance no campo, né? Então a dificuldade que a gente tem nesse manejo de Gibberella está muito relacionada ao quê, né? Primeiro ponto, ao meu ver, a genética, né? É difícil de você ter materiais vamos colocar assim, mais resistentes, vamos chamar assim, com uma boa resistência, né? Por que disso? O gene que controla, por exemplo, vamos pensar assim, a maioria das doenças da cultura do trigo, manchas, por exemplo, né? Você tem um gene, né, tá? Que é um gene de maior expressão, certo? É uma resistência qualitativa, que a gente chama, né? Um gene de maior expressão. Agora, quando nós olhamos principalmente para controle de doenças de espiga, exemplo, Gibberella, causado por Fusarium graminearum, né? Você tem vários genes, mas de pequena expressão, né? Então, uma resistência chamada de quantitativa. Então, é muito difícil de passar isso para frente, né? A genética. Então, esse é o primeiro ponto. Fungicida, desde momento, tecnologia de aplicação, intervalo importante, né? E, claro, tem toda a questão da condição climática. E aí a gente volta na questão da cultivar, porque tem muitos materiais que têm uma boa resistência a campo, tem resistência, por exemplo, quanto a, vamos colocar assim, a penetração e colonização ali do patógeno naquela região, mas ela não apresenta um bom nível de resistência, vamos chamar assim, né, para a questão da micotoxina. Às vezes eu tenho uma baixa severidade, mas a quantidade de micotoxina ela é alta, né? Então a gente não consegue muitas vezes estabelecer uma relação direta entre severidade de Gibberella, né, com a quantidade de micotoxina. Nem sempre, quanto maior for a severidade, maior é a quantidade da toxina produzida, né? Então é difícil da gente estabelecer essa correlação e por isso é tão difícil, né, da gente manejar Gibberella nesses anos mais chuvosos, né? E é um ponto interessante, né, porque o trigo está intimamente relacionado com a alimentação, está muito próximo, né, da lavoura até a mesa. Então esse ponto qualitativo ele é muito importante, né? Então a gente olhar não só para a produtividade, mas para a qualidade desses grãos faz com que a gente tenha uma lavoura mais sustentável também nesse cenário, né? Eu acho que tu já comentou um pouquinho sobre esses fatores importantes, né? E eu acho que a genética também é complexa, né? Porque por vezes a gente vai caminhar olhando mais para o teto produtivo, né? Que a gente, por meio de ferramentas no campo, não consegue transpor, né, esse teto produtivo, depende da genética, e a proteção do cultivo a gente deixa muito mais na conta do manejo como um todo, né? Então, apesar de serem doenças de difícil controle, mas a gente ainda tem ferramentas para trabalhar. Mas eu acho que um ponto que é importante é
é a gente trazer um pouquinho mais de quais são aonde a gente peca mais no manejo, né? Quais os detalhes que a gente está deixando passar, talvez, que fazem com que a gente tenha insucesso no manejo ou tenha menos, né, sucesso no manejo de giberela. E Bruzone também, né? Mas porque a gente vê, por vezes, bons manejos, eles não entregam aqueles 90%, 100%, 95% de controle, né? Onde é que a gente está pecando nesse cenário? Se a gente for olhar a questão de controle, né, e pegando a experiência de campo que a gente tem, os manejos muitas vezes eles não vão num ano aí, vamos colocar num ano aí com chuvas regulares, né, vai bater 50%, quando muito 60% de controle, né. Então, como eu expliquei, a gente tem a questão toda da genética envolvida, uma variabilidade genética por parte do patógeno. Aí quando a gente entra em população de patógeno, tem população que tem maior virulência, tem população do patógeno que vai produzir mais toxina, né, micotoxina. Então, dentro desse cenário, você tem uma variabilidade muito grande. E quando nós pegamos o nosso cenário de clima aqui, que favorece muito, que é esse período mais chuvoso em setembro, em outubro, né, o que nós observamos? Que muitas vezes o momento da primeira entrada e até mesmo os intervalos entre as aplicações acabam ficando comprometidos, tá? Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, você tem aí um material tebio ponteiro, material de ciclo médio tardio, tem um período de florescimento e espigamento mais longo, então a janela de infecção é maior, né? Muitas vezes você tem que entrar, dependendo da condição climática, um intervalo de 7 dias. Tá? E dentro desse cenário aí você acaba não conseguindo. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, choveu até o produtor entrar na lavoura mais 3 dias para secar essa lavoura, você muitas vezes perde esse time, né? Tá? Então, você tem essa dificuldade a mais também dentro do manejo, né? Mas olhando para os posicionamentos, se a gente considerar giberela, é uma doença, né, que afeta diretamente o trigo no período do florescimento, certo? Como eu disse, o seu pico máximo se dá ali na extrusão das anteras, tá? E dentro desse cenário, a gente posiciona essa primeira aplicação aí, com 20, 25% de florescimento, né? E uma segunda aplicação, eu sempre digo, vai depender, pode variar de 5 a 10 dias depois, a depender do cenário de clima e a depender do ciclo do meu material também, né? Tem materiais precoces aí que a gente está acostumado a trabalhar, tem materiais aí super precoces, materiais de ciclo médio, médio tardio, né? E aí isso interfere também, tá? Mas eu vejo que esse momento da primeira entrada, intervalo da aplicação, são cruciais aí dentro desse manejo. Em episódios anteriores, a gente já conversou um pouquinho com o pessoal sobre tratamento de semente, sobre manejo de folha, né? E a gente olha, né, a construção da lavoura de trigo como uma jornada, né, para a gente ter o sucesso. E acredito que manejar doenças de espiga também comece lá na minha implantação, né? Exato. Então, ter uma boa implantação, ter uma semente de qualidade, um tratamento de semente de qualidade, uma emergência uniforme, também contribui nesse processo, né? Exato, bem lembrado. Eu sempre digo que quando nós falamos, né, lá nas nossas conversas com produtores e técnicos, dos componentes de rendimento da cultura do trigo, né? E um deles é a população de plantas ou espigas por metro quadrado, né? Dentro desse cenário, se você não tiver uma semente com qualidade, uma semente sadia, um bom tratamento de semente, atentar para a questão de plantabilidade, velocidade de semeadura, né, isso pode interferir no estabelecimento inicial da lavoura. E se você não tiver um estabelecimento inicial da sua lavoura de maneira uniforme, tiver falhas no stand, o teu fungicida lá na frente vai acabar sendo caro. No momento que esse trigo entrar no espigamento, né, e posteriormente na floração, aí, quando a gente vai início de floração posicionar os manejos, né, eu vou ter muita desuniformidade entre as plantas presentes na lavoura, né? Então, eu não consigo atingir meu alvo, que é justamente esse início da floração, tá? E tem a questão toda do agravante que o trigo ele não floresce uniforme também, né? Então, é mais prejudicial ainda quando eu tenho essa desuniformidade no estabelecimento inicial da lavoura, que vai refletir lá na frente no período de espigamento e florescimento, né? Espiga do trigo floresce de baixo para cima, terço superior, médio e superior, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, quando a gente olha principalmente para a questão de manejo da cultura como um todo, eu sempre digo o seguinte: aquelas aplicações do perfilhamento, elongação, emborrachamento, são para a construção do potencial produtivo da lavoura. Aquelas aplicações do espigamento, floração e espigamento ali, é para manutenção, para a gente manter o que a gente construiu até ali, né? E aí entra a questão do controle da giberela, da Bruzone. Acho que um ponto que é interessante a gente comentar, né? A giberela é uma doença que depois que ela apareceu, a gente já não tem muito o que fazer, né? A gente trabalha com ela sempre de forma preventiva. Tu comentaste ali da primeira entrada com 20, 25% de florescimento, né, e ter uma segunda entrada, né? Então, obviamente, partindo do pressuposto que temos uma lavoura uniforme, que emergiu num período curto, então vai florescer de maneira uniforme,
esse intervalo aí de 5, 7 dias, você tem visto que essa aplicação ela tem retorno no campo, Carlos? Com certeza. Quando a gente trabalha principalmente, né, nesses anos onde você tem a presença de El Niño, com uma frequência de chuvas maior nesse período de florescimento e espigamento, né, essa segunda aplicação, vamos chamar assim, nesse intervalo aí de 5, 7 dias, ela é muito responsiva, né, porque você segue pós primeira aplicação tendo essa condição de infecção, né, e como eu expliquei, o trigo, né, a sua floração ela não é de maneira uniforme, tá? Então é muito importante, né, esse intervalo de aplicação para a gente ter assertividade no controle, né, e proteger essa nossa produtividade, tá? Voltando à tua pergunta anterior, se a gente pegar, por exemplo, o Bruzone, né, Bruzone, a primeira aplicação a gente vai fazer quando ali, né, ele começa a espigar, né, antes do período de florescimento, porque a gente tem que proteger aquela rax, certo? Sim. E intervalo também aí de 7 a 10 dias, a depender do cenário de clima, tá? Mas até mesmo se a gente puder trazer para o jogo aqui, né, essas aplicações em espigamento, até mesmo antes da floração, né, são dados aí que a gente vem gerando já de 3 anos no campo experimental, né, as associações das carboxamidas com alguns triazóis, por exemplo, né, têm tido uma boa resposta também no próprio manejo de Bruzone e de Gibberella, né, esse residual das carboxamidas, né, então tem uma ação bem interessante também. Acho que esse é um ponto interessante, né, a associação de ferramentas, ela acaba fazendo com que a gente proteja para um grupo maior de doenças, né? Então isso traz uma segurança maior, né, para esse manejo. Eu acho que um ponto, a gente comentou um pouquinho de umidade, de chuva, né, no florescimento, mas a gente também tem muitos dias com neblina, né, com água livre. Eu acho que às vezes a gente acaba confundindo um pouco, né? Será que é só chuva? Será que tendo neblina já é o suficiente para infectar, no caso da Gibberella, né? Então, detalhar mais um pouquinho esse ponto, que eu acho que é importante a gente trazer, né, sempre à tona. Quando a gente olha para a questão da Gibberella, né, a gente associa a uma doença de chuva, né, mas o que a gente tem que ter atenção? Uma doença que exige aí no mínimo 30 horas de molhamento, né, vamos colocar assim, e temperaturas que vão variar entre 20 e 25 graus Celsius, né? Então, esse seria o cenário ideal, tá, para a Gibberella. Quando a gente olha para a Bruzone também, aí a gente tem, né, períodos prolongados de umidade acima de 90%, por exemplo, mas quando a gente precisa olhar para a temperatura, ela é um pouco mais exigente de temperatura, né? Então, temperatura ótima para o fungo aí já vai ser colocar de 23 a 27 graus Celsius, tá? Mas Gibberella a gente considera aí uma média, né, de 30 horas de molhamento, né? É satisfatória e principalmente temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius, né? Eu não tenho dúvidas que ela é uma doença que ela impacta, né, no nosso dia a dia aí tanto em produtividade quanto em qualidade, né? Assim como o Bruzone também impacta, né? A Bruzone impacta nessa produtividade. E quando a gente fala de controle, hoje a gente tem um pouco limitado, né, as nossas ferramentas, né? Então a gente tem alguns triazóis, tem carboxamida, né? A gente busca trabalhar, né, com o meticonazole dentro do caramba, que é uma ferramenta que vem retornando, né, para esse manejo. E eu queria entender um pouco como que tu vê essa ferramenta hoje no manejo de Gibberella, né, e de doenças da espiga como um todo, né? Eu vejo assim, olhando para a questão da Gibberella, né, nós temos alguns triazóis no mercado que se destacam, né, mas esses triazóis é muito interessante a gente salientar que eles são responsivos à dose também, né? Então, dentro desse cenário aí, eles são muito importantes, né, a gente trazer essa ação curativa quando a gente fala do manejo de Gibberella, né? Falei das associações aí com carboxamidas, buscando ter uma ação preventiva, um residual maior, né? Mas se a gente puder combinar essas ferramentas, né, e sempre trazer esse triazol junto aí, né? Aí a questão toda do meticonazol que a gente comentou, a gente tem um manejo mais eficiente, né? Conseguir trabalhar preventivamente, conseguir trabalhar com intervalos regulares, como a gente posicionou, né? Você tem um maior sucesso no controle da doença. E hoje, olhando para esse cenário, né, de primeira e segunda aplicação, como que tu vê o encaixe do caramba nesse cenário? Se encaixa melhor nessa primeira, se encaixa melhor na segunda, nas duas, eu vou alternar, como que tu vê? Olha, eu vejo com uma flexibilidade boa para trabalhar em Gibberella, posso fazer uma casadinha, uma dobradinha dele nas duas aplicações. Como eu disse, ele responde muito bem à dose. Se eu fizer associações, por exemplo, com o Strobe Mix, e que esse Strobe Mix tenha, por exemplo, um tebuconazol junto, você tem uma resposta muito boa. A própria associação do
do meticonazole com um cercobin, por exemplo, que é o tiofanato metílico, né? Tem uma ação bem interessante dentro desse cenário aí, tá? Então veja um produto que tem performance nas duas aplicações, né? Tá? Mas também se combinado, por exemplo, como eu disse, para entregar uma ação mais preventiva, com uma carboxamida, né? Ou até mesmo com o strobe mix aí, que contém, por exemplo, um tebuconazole junto, né? Você consegue potencializar esse controle. Então veja um produto bem versátil dentro do cenário, muito responsivo à dose, né? Sendo que esse triazol, o meticonazole aí, na minha opinião, né, um dos melhores aí que a gente tem hoje no mercado para controlar a giberela na cultura do trigo. Hoje, olhando assim para giberela e bruzone, daria para a gente ter uma casada boa aí de um Blavit, por exemplo, com caramba, né? Porque daí tu tem o Prote, tem carboxamida, tem o meticonazole, tu trabalha bem com essas ferramentas e o Prote também tem entrega, né? Exato, se a gente olhar principalmente para a questão de controle de bruzone, por exemplo, né? A bruzone, nos estudos que a gente conduz aí, tem uma resposta olhando a questão dos ativos, né? O proticonazol é muito bem, o próprio tebuconazol tem uma ação boa, mas a presença das carboxamidas, né, no caso da fluxaperoxide, para te entregar esse residual maior aí, principalmente nesse período inicial de espigamento, né, ela é muito importante, a ação preventiva, enfim, então eu acredito que pode ser uma dobradinha interessante sim, tá? A gente tem uma ação interessante para giberela, essa carboxamida vai auxiliar nesse manejo como um todo e do próprio complexo de doenças, né, mas principalmente olhando para a bruzone também tem uma boa ferramenta de controle. Como é que tu vê assim os diferenciais assim dos triazóis, e aí o meticonazole, né, como principal, talvez, né, no controle de giberela? Como é que tu vê os diferenciais dessas ferramentas trabalhando o controle da giberela hoje? Eu vejo que, se a gente olhar o meticonazol, né, ele tem uma boa ação fungicida, vamos chamar assim, sobre fusário, né, uma das principais ferramentas que a gente tem. A exemplo do que a gente vê boas respostas com proticonazol, com tebuconazole, né, são ferramentas que também têm agregado no controle. Eu sempre digo que esses 3 triazóis aí têm uma resposta muito boa, né? Mas quando a gente olha para o parceiro também, né, é interessante. Então, associações, por exemplo, como você trouxe, né, de carboxamidas, no momento de entregar um residual maior ou até mesmo trazer principalmente essa ação mais preventiva, né, ela auxilia bastante dentro desse processo até mesmo no controle de doenças de espiga. Tá? Então, eu vejo que combinar ferramentas, né, é importante, e aí não olhando só apenas para o controle de giberela, mas para todo o complexo de doenças. Né? Então, essa ação preventiva ela também passa a ser importante. Mas, sem sombra de dúvida, aí, quando a gente olha para os triazóis, né, o meticonazol é um dos principais. Inevitavelmente, o momento que eu controlo melhor a doença, eu tenho menos micotoxina menos toxina. E isso é importante a gente salientar, né, que, por via de regra, se a gente fosse estabelecer uma correlação, assim, seria, né, quanto maior a severidade da doença, maior a produção de micotoxina, né? Mas dentro desse cenário, como eu te disse, em muitos materiais, você tem uma severidade baixa da doença, né, mas uma grande produção de micotoxina, de oxinivalenol, né? Então, a gente fez um trabalho na safra passada, tentando estabelecer uma correlação entre severidade da doença, né, e produção de micotoxina, certo? Fizemos análise no nosso laboratório e tivemos uma correlação muito baixa, em torno de 20%, né? Então, que é difícil fazer esse tipo de deformação hoje, né? Mas se você for efetivo nesse controle da giberela, aí, quanto mais efetivo você for, né, a chance de ter uma menor concentração de micotoxina naqueles grãos é menor, né? Mas passa, como eu disse, né, desde do material aí, o programa de fungicida que você adotou, o próprio clima, né, que eu disse, muitos materiais, eles têm uma boa performance num ano considerado normal, né? Num ano mais chuvoso, com uma maior frequência de chuva, esses materiais já não têm a mesma performance, né? Então, desde o ponto, se a gente olhar escalonamento da época de semeadura, materiais com ciclos reprodutivos distintos, né? Então, eu vejo que esse ponto é crucial. Pegar materiais, por exemplo, como ponteiro, material de ciclo médio tardio para abertura de semeadura, depois os materiais de ciclo médio, ciclo precoce, super precoce, enfim. Acho que a gente já explorou, né, um pouco esse cenário, mas olhando para o manejo integrado, né, eu acho que é importante a gente trazer para o produtor, né, quais os passos, como que também, porque a gente fala muito, né, do produto, do meticonazole, ele tem entrega, mas não vai jogar sozinho. Né? A gente tem uma série de situações, a gente já falou um pouquinho do estabelecimento, da escolha do material, né,
mas eu acho que a gente trazer um pouco desse resumo, né, desse manejo integrado para o produtor ter sucesso no manejo. Uhum. Eu acho que quando a gente fala sobre manejo integrado de doenças, né, eu costumo dizer que contempla muita coisa, né? E esse contemplar muita coisa desde escolha de material, né? Se a gente pegar no passado, por exemplo, safra passada, o ídio, né? Foi o nosso principal problema. Mas se nós pegarmos os materiais que ocupam grande fatia do nosso mercado, Calibre, Audaz, né? Vem na cabeça agora esses dois aí, são materiais extremamente suscetíveis ao ídio, né? Então, desde a escolha do material, um bom tratamento de semente, né? Poderia falar da fluxapiroxade já no tratamento de semente para o ídio, ferrugem, né? Já pensando nesse manejo inicial. Entender se a minha área é uma área de rotação, uma área de trigo sobre trigo, isso principalmente vai ditar a dinâmica dos necrotróficos aí, né? Bipolares, Achileia, próprio fusário, né? Uhum. Outro ponto que a gente precisa começar a olhar é a questão de posicionamento de ativos, né? E há ativos, por exemplo, que vão ter maior especificidade, né? Pegar para o ídio lá, morfolina, né? Manchas, por exemplo, as carboxamidas, próprio epóxiconazol, tem uma ação interessante, né? Mas também os próprios biofungicidas que vem vindo para esse mercado, né? Esse tricoderno, pré-plantio, pós-colheita, na gestão desse inóculo inicial, né? Associações com bacilos nas aplicações de perfilhamento, elongação, até mesmo indutores de resistência, né? O reforço contra o triazol, enfim, tem auxiliado bastante nesse controle inicial de doenças, né? Então, sempre que eu puder combinar diferentes práticas, puder trabalhar com essa rotação de ativos, escolha de material, um bom tratamento de semente, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o ídio no passado, a diferença foi entre quem tratou e quem não tratou a semente, né? Se tu tratou ainda com ativo específico, você com 30 dias, 35 dias, estava com a lavoura limpa ainda. A sequência do manejo ela é mais tranquila, né? Sim. Então, são esses pontos que a gente precisa construir, né, antes de planejar toda essa lavoura de trigo. Exato. No momento que tu constrói uma base bem feita, a hora que chega para a gente manejar essas doenças da espiga já está muito mais simples, né? E aí... E ano passado, se a gente só pegar como grau de comparação, né? Em muitos cenários a gente estava pronto para aplicar para a giberela, para as doenças de espiga, né? Aí quando você ia no campo, muitas vezes a lavoura, olhar a folha bandeira, que hoje, vamos colocar aí, corresponde por uns 60% do enchimento de grão no trigo, mais ou menos, né? Esses materiais modernos aí. Aí você enxergava a bandeira, né, crivada do ídio, né? Então é esse cenário. Então conseguiu controlar a doença durante todo, né, o ciclo da cultura, né? E em muitos cenários, por exemplo, se a gente pegar a bacteriose, foi um problema também, né? O que aconteceu? Tivemos dificuldade de manejo do ídio inicial, sequências pesadas de tebuconazol, própria morfolina em várias aplicações, se gerou uma fitotoxidez do tecido, alguns materiais sentem mais que outros, né? Isso também é claro. E aí dentro desse cenário uma porta entrava bacteriose, por exemplo, né? Então essas rotações de ativos, né? O ídio, principalmente, começar mais cedo, 5, 10% de severidade, né? Os primeiros sinais da doença, né? Intervalos mais curtos, materiais suscetíveis, né? Então tem toda essa lógica que a gente precisa pensar. E a gente vai construindo um cenário mais favorável, né? Porque a gente deixar tudo na mão de uma ferramenta ou outra, fica muito complexo para manejar, né? A gente, aquela ferramenta acaba carregando uma responsabilidade muito grande, por vezes não vai ter a entrega que a gente espera e acaba comprometendo toda a produtividade, né? Então, a gente manejar de forma integrada, ela serve como base de sucesso para a lavoura, né? Então, e é assim em todas as culturas, se a gente for analisar, né? Eu acho que um ponto que é importante a gente trazer, né, dessa questão do manejo da giberela, manejo de doenças de espiga, né? O quanto que é importante também a gente usar ferramentas que sejam seletivas olhando para a folha também, né? O ano passado, agora, tu trouxe um ponto bastante importante, né, com relação à bacteriose, né? Daqui a pouco a gente começa a carregar muito de ferramentas muito agressivas e acaba impactando, né, nessa questão de qualidade de folha, né? E consequentemente, se eu não tenho folha para encher grão, né, não tenho produtividade, né? Então é importante a gente ter esse cenário também, né, e trazer aí, né, o meticonazole também uma ferramenta que tem esse ponto positivo aí. Como é que tu vê, Carlos, também a entrada de adjuvantes nesse cenário de controle de giberela? Como é que ele pode contribuir pro caramba? Não precisa? O que tu... Eu vejo como uma ferramenta que sim,
precisa ser usada, né? Quando a gente fala da espiga como alvo, né? A espiga é um alvo tridimensional. Vou chamar assim, cada flor do trigo lá é uma porta de entrada, né? Para esse fusário, né? E dentro desse cenário, eu vejo que desde o volume de cauda, né? Desde o volume de cauda, aí, os estudos que a gente faz são categóricos quanto a isso. Conforme você vai aumentando o volume de cauda, você tem melhor cobertura, tem mais controle. Né? Então, e o uso de adjuvantes é muito importante. Se a gente pegar organosiliconados, por exemplo, né? Você fraciona essa gota, né? E você tem uma melhor cobertura. Exemplo, nós fizemos alguns trabalhos no passado aí com diferentes pontos de pulverização, né? Mantendo o mesmo volume de cauda, cone vazio, jato plano duplo, né? E pontos de indução de ar, né? E aí se você pegar, por exemplo, um ponto de indução de ar, você tem uma gota maior, né? E uma gota mais pesada, enfim. E, a grosso modo, não é uma boa ferramenta para controlar brusônia, onde você precisa de cobertura, brusônia ou giberela, né? Precisa de cobertura do alvo. Agora, quando a gente olha principalmente para a adução de um organosiliconado junto, né? Essa ponta de indução de ar passa a ter uma boa performance, porque tu fraciona aquela gota maior em gotas menores e tem uma melhor cobertura do alvo, né? Então, essa utilização dos organosiliconados, principalmente, eles auxiliam bastante, né, dentro do processo, né? Em doenças de difícil controle, né, como o caso de doença da espiga, a gente precisa lançar mão do máximo de estratégia. Mas até mesmo para o ID, por exemplo, se a gente pegar no passado, né, a dificuldade toda que a gente teve de controle, muitas vezes, não era nem questão de produto, né? Você já tinha aquele oídio que estava lá na haste principal, lá no bacheiro, onde é difícil chegar, né, produto, né? E se olhasse para a tecnologia de aplicação, né, como a gente muitas vezes, né, preconiza para a giberela, conseguiria botar produto lá, né, e agiria nessa fonte de inóculo aí para ser mais efetivo no controle da doença também, né? Acho que a gente já vai se encaminhando, né, pro final aqui, Carlos. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante, né, pela grande maioria dos pontos, olhando, né, para a doença, o comportamento do fungo, o impacto na planta, como que a gente facilita a vida do fungicida também, né? Podemos trabalhar com caramba dentro da nossa recomendação hoje com tranquilidade, né, pelo que tu trouxe, né? Você queria trazer mais algum ponto, né, até ficou algum detalhe que possa ter passado aí, quiser trazer, né, para contribuir com o produtor? Eu acho que o manejo de doenças, né, por si só, a gente sempre diz que é um manejo integrado, né? Eu preciso, desde esse planejamento da lavoura de trigo, né, olhar para a questão climática, como é que está esse clima se desenhando para a próxima safra, né? Sei que é difícil, mas até mesmo os especialistas na área acabam errando muitas vezes, né? Mas olhar para essa questão, como é que vai se desenhar, se é um ano mais seco, né? Se é um ano de mais baixas temperaturas, um ano mais chuvoso, enfim. A escolha do material, né? Com base, né, que a gente fala, questão de clima, né? Se é uma área de trigo que é de rotação, uma área de trigo sobre trigo, né? Os intervalos de aplicação, muito importantes, né? E fazer esse monitoramento contínuo da lavoura, né? Então, novamente, vamos pegar em cima da doença, foi o ID que abençoou a doença da última safra. Se eu começar a manejar cedo, aí com 5, 8% de severidade, né? Mesmo com produtos não específicos, eu consigo ter aí um bom nível de controle, 60%, 70% muitas vezes, né? Trabalhando com intervalo mais curto, né? Então, o monitoramento da lavoura é crucial, da giberela da mesma maneira. E até dá para fazer um gancho aí, Felipe, tu participou na época, né? Quando nós lançamos a rede de monitoramento de esporos, né? Estava na Cotrijuc ainda, 2021, e outubro de 2021, então tá fazendo 4 anos esse projeto, já agora nesse ano. E a gente tem dentro da plataforma Smart Coop, que é a plataforma das nossas cooperativas, né? O modelo de previsão de risco de ocorrência de giberela, né? E até para trazer como informação aqui, dentro do Smart Coop, a gente vai começar a trabalhar também, né, essa associação para micotoxina. Aí quais as regiões aí que tem maior risco, né, com base em cultivares, enfim, está buscando fazer esse tipo de trabalho também. Então essa é uma ferramenta que você pode estar consultando também dentro da Smart Coop, que traz o risco de ocorrência da giberela nos próximos 5 dias, né? Então também é uma ferramenta importante para tu fazer essa tomada de decisão, né, planejar o teu cronograma de aplicações, né? Então esse monitoramento para a doença é muito importante, né? Então dentro disso a gente combinar, né? Eu sempre digo, pegando pecinha por pecinha do quebra-cabeça e montando para você ter, lá no final, ter maior sucesso, né? Quem vai colher mais é o que erra menos nos posicionamentos, né? Então, dentro desse cenário, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento da lavoura. Eu acredito que tu trouxe
pontos aqui bastante importantes nesse final, né? O tamanho da importância que tem o monitoramento, né? A gente ter ciência, olhar, a gente está olhando para o que vai acontecer no ambiente, né? Ter essa previsibilidade e, por vezes, para a giberela, ela é relativamente simples, né? Porque se eu tenho o meu trigo florescendo, eu tenho previsão do tempo, né? Tenho uma previsibilidade de ocorrência de doença, manejar é a melhor alternativa, né? Proteger essa espiga, né, de forma antecipada é a melhor alternativa. A gente sabe que o meticonazole é uma ferramenta eficiente, mas se eu não aplicar no momento correto, de nada adianta, né? Então, trazer essa entrada no momento correto faz com que a gente tenha o sucesso do manejo, né? E, né, reforçando o ponto da importância de manejar, né, na sequência do ciclo, né, olhar também para o ambiente, se cabe a segunda aplicação, não cabe, né, mas fazer um manejo adequado para que a gente consiga proteger, né, o máximo possível essas espigas. De maneira geral, Carlos, te agradecer aí pela oportunidade de estar conversando conosco, né, um parceiro aí de longa data, né, o qual nos ajuda aí no dia a dia na construção de posicionamentos, na construção de recomendações. Então, para a gente é uma satisfação poder dividir aí contigo esse momento, a gente falar um pouquinho de doenças de trigo, né, mas dando esse foco aí nas doenças de espiga, que são tão importantes para esse cenário, e muito bem lembrado, né, não só de produtividade, mas de qualidade de grão. Então, está intimamente relacionado com a qualidade daquilo que vai para a nossa mesa, né? Então, o trigo, a gente precisa ter esse cuidado a mais. Então, muito obrigado, Carlos. Se quiser deixar um recado final aí para os nossos espectadores, fique à vontade. Só mais uma vez agradecer o convite, né? Sempre importante para a gente também, da CCGL como instituição de pesquisa, estar levando informação, né? A cultura do trigo é uma cultura de suma importância dentro do nosso cenário, né? Queira ou não queira, é importante dentro do processo de rotação de culturas, né? Uma renda no inverno, né? Então a gente precisa também, né, buscar os melhores manejos, as melhores ferramentas. E a gente deixa nosso laboratório lá, a própria CCGL, de portas abertas, né? Sempre que puder ser útil, puder auxiliar, a gente está à disposição. Muito obrigado, Carlos. E chegamos ao final, então, do terceiro episódio da nossa websérie sobre doenças de trigo. Obrigado pela companhia e até mais. Atenção! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. BASF. We create chemistry.